Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória. Senhor, nós não cansamos de afirmar e reafirmar que queremos a Sua presença, queremos a dependência do Seu Espírito. Senhor, e juntos aqui Te invocamos, venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Senhor, oramos realmente por um batismo agora de arrependimento, que o Senhor possa compungir os nossos corações, permitir, Senhor, que nos posicionemos, que o Senhor nos posicione nesse lugar sobrenatural que o Senhor chama de brecha, quando o Senhor disse, procurei alguém que estivesse na brecha, que o Senhor possa nos achar essa tarde, Senhor, quebranta os nossos corações, Senhor, compartilha conosco as entranhas do seu coração, a sua compaixão. Senhor, vem realmente sobre as nossas vidas, vem nos guiar nesse momento. Senhor, nós queremos olhar para as pessoas, para as multidões, para os nossos familiares. Senhor, tendo recebido realmente o seu coração por cada uma dessas pessoas, ajuda-nos, inspira-nos, ilumina-nos. Senhor, nós também oramos pelos Teus anjos, nós cremos no ministério dos Teus anjos, Senhor. Senhor, que realmente eles venham nos assistir para aquilo que for útil, aquilo que for necessário. Envia também o Seu Espírito poderosamente, aquela unção que despedaça todo jugo, todo fardo, toda canga. Senhor, no nome de Jesus, Deus, e guia-nos realmente nesse momento de contrição, para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 9. Então, agora nós vamos fazer uma parte prática, Trabalhamos aí com os sintomas, de certa forma fizemos uma ponte com muitas causas, levantou muita poeira, De certa forma, muita coisa fica em suspenso, E nada melhor do que a gente ter essa oportunidade de esgotar essas cargas em intercessão. Eu creio que Deus tem trazido muita revelação para a igreja, no sentido de resgatarmos o sacerdócio. Quando a gente fala em sacerdócio, é uma palavra que se tornou assim, muito religiosa, Às vezes a gente pensa num padre, numa coisa assim. Mas o sacerdócio, gente, é algo muito poderoso. E nós somos, essencialmente, um povo sacerdotal, sacerdócio real. E o sacerdote é essa pessoa que realmente, movido pela compaixão de Deus, se coloca no lugar de outros, representa outros, oferece dons, se identifica por arrependimento, se identifica com confissão, com reconciliação. E isso, gente, glorifica poderosamente aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Sacerdócio é um negócio muito poderoso. E nós precisamos de resgatar realmente muito desse entendimento que foi perdido, subtraído, roubado ao longo dos séculos. Quando a gente fala em intercessão, a maioria das pessoas já confunde intercessão com oração. Vamos ter uma reunião de intercessão. Aí é orar pelo carro novo, orar pela doença da vovó, orar pela aposentadoria e não sei o que mais. Irmãos, mas quando você entra realmente no ambiente da intercessão, do sacerdócio,
é quando você começa a ter uma identificação com o coração de Deus, com as entranhas de Deus, com as orações de Deus, com a dor das pessoas, não é? Aí vem essas dores de parto, dores de libertação, onde no mundo espiritual nós começamos a gerar, como co-criadores com Deus, uma realidade sintonizada com a vontade dEle. É algo realmente muito poderoso, não é? E uma das coisas assim importantes que eu acredito que a gente precisa de resgatar é essa oração coletiva, esse momento coletivo, quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se reúne para um tempo de concerto, não é? Esse Yom Kippur, o dia do perdão. Isso está aí em Neemias, no capítulo 9. No dia... Qual que é o dia hoje? O relógio quebrou a correia. 6 de março, né? Isso. No dia 6 de março de 2010, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco. Essas coisas andam juntas, né? Você sempre vai ver o jejum e o pano de saco junto, né? Porque a essência do jejum, o jejum, gente, não é para mudar Deus. Deus precisa ser mudado? Não precisa. O jejum é para mudar a gente, não é? É para trazer quebrantamento, sensibilidade à vontade de Deus. Tem muito a ver com esse coração totalmente vulnerável ao poder do Espírito Santo. Esse nível de humildade, não é? Então, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Veja bem, todos os filhos de Israel. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Se apartou de todos os estranhos. Então, é muito importante, irmãos, quando a gente se propõe a um momento como esse, não é? A gente ter os nossos relacionamentos bem resolvidos, não é? Esse contexto aqui era um contexto que aconteceu muito julgo desigual, não é? Muita pessoa que estava vivendo maritalmente, mas de uma maneira errada com pessoas. Então, é muito importante a gente consertar essas situações, ok? Veja bem, se você, como a gente falou aqui, se você está vivendo amaziado, não é? Se você está vivendo em julgo desigual, se tem algum problema dessa natureza, você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo mesmo. Só que eu te pediria para você não participar da intercessão, tá? Porque eu não quero colocar você como ponta de lança na frente de uma batalha desprotegido. Não posso ser irresponsável com você. Vai chegar o seu momento de você fazer essa intercessão, mas tem que resolver as coisas primeiro. Tem algumas fases da nossa vida que é melhor a gente dar uns passos atrás, tomar bastante impulso, para depois a gente poder saltar o que a gente tem que saltar, não é? Então, é importante, isso aqui não está à toa, tá? Isso aqui não está aqui ocasionalmente. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, daqui a pouco nós vamos fazer isso, e fizeram confissão, dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Algumas traduções falam antepassados, confissão das iniquidades dos seus antepassados. Então, veja bem que nós estamos lidando com duas coisas, uma intercessão coletiva, então nós estamos lidando com as nossas culpas e também com as iniquidades dos nossos antepassados, que normalmente elas acabam se convergindo. Você pode observar, os seus principais pecados têm a ver com as iniquidades dos seus antepassados. Você pode observar isso, não é? Levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Então, agora ele volta um pouquinho, né?
fala assim: levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 1/4 parte fizeram a confissão. Então nós trabalhamos desde quarta-feira, não é? Quarta, quinta, sexta, sábado, nós abrimos o livro da lei. Nós estamos aí, não é, confrontando os pecados, tudo aquilo que nos desconcertou em relação à lei do Senhor. Nós estamos confrontando, não é verdade? Então, esse é o propósito. Leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 1/4 parte fizeram confissão, e depois, o que eles fizeram? Adoraram o Senhor, não é? No final, nós vamos ter que ter um tempozinho de adoração, não é? Temos que glorificar o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. E se nós estamos aqui hoje, gente, é por causa desse sacrifício. Ali tudo já foi resolvido, não é? E de fato hoje nós estamos validando através dessa intercessão. Deixa eu dar algumas orientações aqui que são importantes. Veja bem, essa intercessão, é importante você ter a consciência que você está representando também a sua linhagem, ok? Sua família, sua parentela, todo mundo, né, você está representando. Você é um sacerdote. O sacerdote é aquele que representa e oferece dons e sacrifícios. Então você está se identificando. O pecado da sua família e da sua linhagem é o seu pecado. O pecado da minha família é o meu pecado. O pecado da minha igreja é o meu pecado. Eu não sou melhor que a minha família, eu não sou melhor que a minha igreja, eu não sou melhor que a minha nação, não é? Então, nós podemos nos identificar. E nessa identificação, gente, muita coisa vai ser confrontada nos céus que estão sobre a nossa família, principalmente. Vai haver uma colisão, não é? Todo esse manto de trevas, de iniquidades, não é, que vem sendo acumulado e gerando assim um ambiente desfavorável para a nossa família e descendência, a gente vai entrar numa rota de colisão. Então, nessa intercessão, muitas vezes, e nessa colisão, pode ser que a gente sofra o que a gente chama assim, alguns sintomas de libertação. Às vezes tem pessoas que sentem um pouco mal, às vezes tem pessoas que têm ânsia de vômito, às vezes acontece isso, ok? Às vezes tem gente que depois da libertação tem diarreia, né? Não se assuste. Tem gente que fica urinando sangue 3 dias, acontece tudo quanto é sintoma, que é Deus mostrando o que está saindo, porque você se torna essa válvula de libertação da sua família, você entende? Pelo mesmo princípio, Jesus assumiu tudo sobre ele, não é? E aqui agora é um momento que nós estamos nos colocando numa identificação com a cruz de Cristo, nessa mesma posição, você está se tornando aí essa válvula de libertação da sua casa, não é? Então não quer dizer que às vezes você passar mal é porque você está endemoniado, não leva para esse lado não, são dores de intercessão, ok? Por isso que, por mais difícil que seja, às vezes você sente muita tonteira, reage. Maior é o que está em você. Tá? Você está numa colisão, você está numa trombada. Ok? Fica firme. Não deixa de continuar a orar, não. Continua orando. Se posiciona, respira fundo, né? E continua na guerra. Ok? Não baixa a guarda, não. Mergulha a espada no sangue do inimigo sem dó. Amém? Então, não entra numa posição de passividade. Às vezes você está enfrentando,
muitas situações difíceis que os seus familiares estão passando agora mesmo. Pode ser que você vai enfrentar a depressão de um tio, de um, sei lá, entendeu? Você está colidindo contra tudo isso. O Senhor é contigo, tá bom? Então, eu só quero animar você a se posicionar mesmo. Você não tem que constranger com nada. Esse negócio de ter medo de demônio é ridículo. Você só tem que ter medo do pecado, não dos demônios. Tem que ter, tem que ter distância do pecado. Esse é que é o negócio. E se você, então, está com a sua vida inteira, não é verdade? Você está com o seu coração aí acertado com Deus, não é? Andando na luz, na revelação que você tem, não é? Então, gente, vamos em obediência exercer o nosso sacerdócio. Quem fazia isso aqui era o povo inteiro, era o povo, não é? Povo sacerdotal de Deus. Amém? Então, quero pedir que você fique em pé. A Bíblia fala. A gente poderia fazer a oração sentado, né? Mas eu gosto assim de ser radical, né? A Bíblia fala assim: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e se puseram em pé. Posição de guerra, né? Em pé. E fizeram confissão. Essa oração, a base dela, ok? É uma oração que a doutora Neuza criou. Eu gosto muito da doutora Neuza, a gente é muito amigo, né? Aprendi muita coisa com ela. E a doutora Neuza é uma pessoa que estudou a fundo toda a cultura religiosa brasileira, inclusive ela tem até PhD disso lá na Fuller, né, lá nos Estados Unidos. Então, baseado em toda essa pesquisa, ela construiu, assim, basicamente, uma oração de arrependimento, onde a essência dessa oração são os pecados da nossa cultura. Lógico que a nossa cultura é muito diversificada, né, os pecados da nação, porque muita coisa é regionalizada, né? Então tem, às vezes, quando a gente for tocar na parte aqui de catolicismo, ou espiritismo, umbanda, tem, às vezes, pode ser que tenha algumas palavras que para você sejam estranhas, mas tudo bem, se não tem nada com a sua vida, você ora. Por quê? Porque nós estamos aqui também, vamos dizer, nos identificando com os pecados uns dos outros. A sua oração vai abençoar a vida do seu irmão. Você não se envolveu com aquilo, mas o seu irmão se envolveu. Ok? Nós estamos aqui como corpo. Isso aqui é oração corporativa. Ok? É lógico, tem algum estrangeiro aqui? Acho que não, né? Sim. Mas a América Latina, não é, tem muito a ver aqui com o Brasil também, não é? Porque é uma oração que a gente aplica na cultura brasileira. Chega, às vezes, cultura europeia, cultura americana, o cara vai ficar meio perdido, né? Não vai fazer muito sentido para a pessoa, não é? Essas coisas a gente tem que ter bom senso. Mas, ok, vamos orar. Eu gostaria que agora, antes da gente começar aqui a oração juntos, eu quero fazer uma oração, quero que você tenha um tempo também de sondar o seu coração, deixar o Espírito Santo, não é, tratar com você, às vezes, de alguma coisa que seja necessária, não é? Examine esse homem a si mesmo. Nós vamos ter uma comunhão agora muito poderosa, então, antes de comer desse pão, não é? Examine-se a si mesmo, tome dessa ceia. A Bíblia não fala para você examinar a si mesmo e não tomar. Mas examine-se, quer dizer, já no examinar já está subentendido o conserto, e tome da ceia, não é? Nós vamos ter um pão agora aqui que vai ser poderoso, esse alimento, não é? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, vem sobre as nossas vidas,
examina os nossos corações. Permita-nos, Senhor, estar nesse lugar sobrenatural, de compaixão, de intercessão. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, por um aparelhamento do Senhor para esse momento. Suscita vigor, ousadia, graça no nosso espírito. Oramos por um revestimento das armas da luz, aquelas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vem sobre as nossas vidas. Oramos por esse ambiente. Sela esse ambiente com os teus anjos, com a tua unção que despedaça todo jugo. Purifica esse ambiente, essa atmosfera, uma atmosfera espiritual saturada do espírito de quebrantamento, de arrependimento. Senhor, nós estamos aqui para nos julgar a nós mesmos, nos consertarmos contigo, Senhor, para que o sacrifício do Cordeiro de Deus prevaleça, seja glorificado, Senhor. Senhor, nós realmente te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer, no nome de Jesus, amém. Ok, então você pode repetir comigo. Diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, dos principados, potestades, e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim, que Jesus Cristo já levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás, seus demônios, todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, pessoalmente e intercessoriamente, passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo todas essas iniquidades que tanto eu quanto os meus pais, os pais dos meus pais, geração após geração, praticaram. Peço perdão, Senhor, por todo envolvimento não bíblico no catolicismo. Renuncio o batizado como criança na Igreja Católica e qualquer vinculação do meu nome a qualquer santo católico, em virtude do meu nascimento, concepção, inspirados por meu pai ou minha mãe, eu desligo essas consagrações, pedindo perdão ao Senhor por esse pecado. Renuncio o meu crisma, catecismo, primeira comunhão, assistência a missas, hóstia, procissões. Te peço perdão, Senhor, quando eu e pessoas da minha linhagem carregamos imagens
velas, seguindo procissões, ter vestido de anjo, usado coroa, coroado entidades, ídolos. Peço perdão, Senhor, pelo pecado da idolatria, cancelando toda veneração, toda adoração que como linhagem temos dado aos santos católicos. Em nome de Jesus, desfaço a maldição da idolatria, essa permuta de identidade. Quando nos tornamos como esses ídolos, cegos, surdos, mudos, inertes, entenebrecidos, Senhor, tira tudo isso das nossas vidas, que haja sensibilidade à presença do Deus vivo. Em nome de Jesus, também renuncio, como pessoa e linhagem, as velas que acendemos para as almas, para o anjo da guarda, para nós mesmos, velas de 7 dias. Peço perdão, Senhor, por esses pecados, por rezar aos mortos. Cancelo, Senhor, todo o efeito dessas invocações, oferendas e rezas a essas entidades. Também renuncio, pedindo perdão por toda a idolatria, às imagens de qualquer tipo que possuímos ou ainda temos. Cancelo, Senhor, em nome de Jesus, toda a veneração, oferenda, rezas que demos a essas imagens. Perdoa, Senhor. Também peço perdão, renunciando, no nome de Jesus, as rezas que fizemos como pessoa e linhagem, a Ave Maria, terço, novena, trezena, Santa Cruz de Caravaca, São Cipriano, São Marcos, São Manso, Pedra da Lua, das 7 velas, Santo Expedito, todo mal que foi ministrado por essas rezas. Ainda peço perdão, renunciando, como pessoa e linhagem, todas as festas religiosas de que participamos, Cosme e Damião, Folia do Divino, Folia dos Reis, Folia das Almas, Farra do Boi, festas juninas, quermesses, Halloween, quaisquer outras festas religiosas. Desligo espiritualmente o efeito das mesmas, tudo que foi praticado ali, todo tipo de imoralidade, todo tipo de idolatria, todo tipo de invocação aos ídolos. Perdoa, Senhor, não esteja mais na sua memória. Dessa forma, Senhor, como pessoa e linhagem, eu renuncio todo o meu envolvimento com o catolicismo, com a necromancia, com a invocação de mortos, de santos, com a visita de mortos nos cemitérios. Em nome de Jesus, desfaço esses pecados, essas alianças, e em nome de Jesus, toda infiltração demoníaca, eu expulso
da minha vida, família, parentela e descendência, em nome de Jesus. Também peço perdão, renunciando todas as simpatias que eu fiz, ou pessoas da minha linhagem fizemos, ou mandamos fazer, para nós mesmos, ou para outras pessoas. Desligo espiritualmente na terra, para que seja desligado nos céus todo o seu efeito, declarando que está destituído todo o direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, família e descendência. Em decorrência disso tudo, dessa forma, peço perdão, renunciando corporativamente todos os benzimentos que recebemos, que fizemos, que levamos outros a fazer ou a receber. Desligo espiritualmente todo o efeito desses benzimentos, no nome de Jesus. Também renuncio, como pessoa e linhagem, todo apego, toda confiança em amuletos, patuás, talismãs que possuímos ou que ainda temos, como ferradura, pé de coelho, trevo de 4 folhas, santinhos, búzios, semente de jeriquiti, suástica, estrela do mar, escaravelho, pembas, penas, Buda, pirâmides, cristais, qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, com o fim de dar sorte ou de me proteger, eu renuncio, Senhor, todo animismo. Te peço perdão por atribuir poder a esses elementos. Em nome de Jesus, quero declarar que a minha proteção é o Senhor dos Exércitos. Ninguém mais. Me desligo de todo animismo. Também peço perdão, renunciando todos os meios de adivinhação, que como pessoa e linhagem, consultamos ou realizamos horóscopo, leitura de mãos, de cartas, tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia, quaisquer outros. Peço perdão, me arrependo, como pessoa e linhagem, desligando o efeito das entidades demoníacas sobre a minha vida, sobre o meu futuro, no nome de Jesus. Peço perdão, renunciando, como pessoa e linhagem, as fitinhas coloridas que usamos, as cordinhas com búzios relacionadas com as entidades, os orixás. Desligo em nome de Jesus todo o efeito espiritual dessas coisas sobre a minha vida. Renuncio a Piton, a Ifã e a todos os espíritos malignos relacionados com essas práticas. Quero declarar que o meu futuro está nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de ninguém mais. Cancelo todas as profecias malignas
veiculadas por esses profetas de Satanás. Em nome de Jesus, também peço perdão, renunciando às experiências místicas que realizamos como pessoa e linhagem. Perdoa, Senhor, quando invocamos forças obscuras que nem sabíamos direito quem eram, invocando esses direcionamentos, experiências místicas, com copos, tesoura, pêndulo, cabala, pirâmides, cristais, uso de cores, quaisquer outras experiências semelhantes. Renuncio todos os poderes paranormais que desenvolvemos ou recebemos das entidades demoníacas através do ocultismo que nós e os nossos ancestrais praticaram, todo o poder da mente, viagens astrais, mantras, visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos, pressentimentos e coisas semelhantes a essas, feitas através das chamadas energias mentais ou energias cósmicas. Senhor, em nome de Jesus, eu me desligo de toda a energização de principados e poderes demoníacos, desvinculando-me de todo pacto, toda invocação que foi feita a essas entidades. No nome de Jesus, também peço perdão, como pessoa e linhagem, renunciando todo envolvimento e prática, toda participação, toda oferenda, todo investimento financeiro, espiritual, tudo que foi feito na Provida, na perfeita liberdade, na yoga, na parapsicologia, na ação vida, no Mind Power, na hipnose, Tai Chi Chuan, gnose e qualquer outro movimento da nova era. Todo tipo de envolvimento espírita que invocou, rezou, consultou ancestrais mortos, perdoa, Senhor. Cancelo espiritualmente todo efeito desses envolvimentos. No nome de Jesus, também peço perdão por toda a prática da abertura de chakras, todo tipo de energização, de esvaziamento, de meditação que foi feita para a abertura de chakras, com o intuito de despertar a Kundalini, a iluminação, atingir o estado alfa, qualquer outra coisa. Peço perdão, Senhor. E agora quero me desligar dessas fontes demoníacas de energia, fechando todos os chakras, através desse arrependimento, desse repúdio público das obras infrutuosas das trevas. Eu fecho, eu desligo na terra, para que seja desligado nos céus todo tipo de intervenção
e controle direto, indireto, remoto dos demônios. Fecha o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, cóccix. Todas essas práticas da nova era, eu coloco na cruz de Cristo, renunciando a Ashtar, Saint-Germain e todos os espíritos demoníacos relacionados com essas práticas, no nome de Jesus. Senhor, também peço perdão, representando toda a minha linhagem, desde os primórdios dessa nação. Peço perdão pelos nossos envolvimentos, como linhagem, nação, com o espiritismo, o kardecismo, a umbanda, o candomblé, a quimbanda, a magia negra e todas as linhas da feitiçaria, macumbaria, uso dos poderes mágicos. Perdoa, Senhor, que essas iniquidades não estejam mais na sua memória, que não sejam mais usadas como argumento pelos demônios, em nome de Jesus, representando a minha linhagem, renuncio todas as consagrações da minha pessoa, feitas a quaisquer entidades, desfaço espiritualmente todo pacto com Satanás e com seus demônios, feitos por mim mesmo, ou pelos meus ancestrais, envolvendo a minha vida e a vida dos meus descendentes, tornando assim sem efeito os termos desses pactos, que envolveram derramamento de sangue, que envolveram pragas, autoimprecações, palavras malignas, de vingança, de amargura. Perdoa, Senhor. Também renuncio, pedindo perdão, como pessoa e linhagem, renunciando todas as funções que ocupamos nessas seitas. Renuncio os rituais que foram realizados para poder obter essas funções. Renuncio todos os atos que nos comprometeram com qualquer entidade, guias demoníacos, invocação dessas entidades. Perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Também renuncio, como pessoa e linhagem, os banhos místicos que tomamos, de ervas, 7 legumes, marafo, água de sereno, ondas, flores, verduras, azeite, sal grosso, perfume, frutas, água de fumo, pipoca, banhos de sangue e quaisquer outros. Eu saio como pessoa e linhagem de debaixo desses batismos, de debaixo desses afogamentos, em nome de Jesus, cancelando todo significado, toda a intenção de Satanás nesses rituais. Também peço perdão, como pessoa e linhagem, renunciando os rituais de aproximação e pacto
com demônios, com os quais nos envolvemos, baforadas de cachimbo, charuto, cigarro, fechamento de corpo, descarrego, círculo de pólvora, tudo que comemos ou bebemos em oferecimento às entidades, manifestando comunhão com esses demônios. Perdoa, Senhor, as cantigas que entoamos às entidades, todas as vezes que fizemos gira para incorporação, ter sido médium, ter servido de cavalo, aparelho, ter feito santo de cabeça, ter feito cabeça, fortalecimento de cabeça, confirmação de guias e proteção, coroação, batismo no terreiro. Senhor, tem misericórdia. Eu cancelo todo batismo nos terreiros, o assentamento de santo, marcas no corpo, batidas de cabeça, casamento no terreiro, consagração de filhos a entidades, pedidos que fizemos às entidades, oferecimentos de animais, sacrifícios, abortos, trabalhos às entidades, oferendas de comidas, bebidas, doces às entidades, oferecimento de sacrifício humano, de iguarias, flores e outras coisas, ter participado das festividades, festas de caboclo, boiadeiro, Exus, qualquer orixá. Perdoa, Senhor. Eu cancelo toda contaminação que foi agregada nesses envolvimentos. Renuncio ainda, pedindo perdão, desfazendo todos os seus efeitos em relação aos trabalhos que realizamos como pessoa e linhagem, ou ainda que participamos, ou ainda que arriamos na mata, na encruzilhada, na cachoeira, na lama, no jardim, em cima da pedra, na sarjeta, na cova, em casa, na praia, no cemitério, no rio, no formigueiro, na montanha, no portão, na porteira, no centro, no terreiro, fora do país, em qualquer lugar. Renuncio todas essas práticas, colocando esses pecados da feitiçaria, da manipulação, da invocação de favores, de demônios, coloco esses pecados na cruz de Cristo, cancelando todo o efeito desses trabalhos na minha vida, família, descendência, na vida das pessoas que foram atingidas. Quebrado está, no nome de Jesus, todo o direito legal de Satanás, em razão desses envolvimentos. Renuncio a todas as entidades relacionadas com as 7 linhas da Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Renuncio os Exus, caboclos, índios, oguns,
Oxalá, Inhansã, Omulu, Preto Velho, Oxóssi, Oxum, todos os orixás, em nome de Jesus, saiam da minha vida, dos meus relacionamentos, do meu casamento, da minha família, da minha parentela, da minha descendência, sejam lançados no lugar que o Senhor Jesus está determinando. Também peço perdão, renunciando, como pessoa e linhagem, todas as seitas e religiões, os sacrifícios, os envolvimentos, as ofertas, as oferendas, os rituais, os cerimoniais que fizemos no budismo, no shintoísmo, no taoísmo, na messiânica, no Seishonoye, no Mahikari, no Hare Krishna, no tantrismo, na maçonaria, na Rosa Cruz, nos mormons, testemunhas de Jeová, ateísmo, islamismo, Vale do Amanhecer, ciência cristã, Santo Daime, racionalismo cristão, hinduísmo, unificação, Meninos de Deus, LBV, Wicca, culto aos ancestrais, pagelança. Senhor, em nome de Jesus, todos esses votos, todos esses credos, em nome de Jesus, eu renuncio e quero declarar que a verdade é absoluta e é uma pessoa. Jesus é a verdade, o meu Senhor, a minha vida, o meu caminho, o Senhor da minha existência, aquele que é Senhor do meu entendimento, que é a minha sabedoria, que é todo o conhecimento que eu preciso. Em nome de Jesus, eu renuncio a Lúcifer, a Belzebu, a Vishnu, Shiva, Buda, Bonzo, Isis, Krishna, Dagon e todos os espíritos malignos relacionados com essas seitas, religiões e práticas. Em nome de Jesus, eu os amarro e os expulso, em nome de Jesus. Senhor, também peço perdão, representando toda a minha família, toda a minha linhagem, peço perdão pelos pecados de sedução, lascívia, sensualidade, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgias sexuais, libertinagem, filhos bastardos, estupro, fetichismo, pedofilia e qualquer outra perversão sexual. Eu coloco todos esses pecados, todas essas iniquidades, Senhor, o legado da prostituição, perdoa, Senhor, quando nós alimentamos prostíbulos, quando nos envolvemos, Senhor, com todas essas perversões, perdoa, Senhor, no nome de Jesus.
Eu quero agora me desligar em corpo, alma e espírito de todas essas pessoas, sejam homens ou mulheres, ou até mesmo animais, com quem eu mantive um relacionamento sexual extraconjugal. Eu me desligo, em nome de Jesus, dessas pessoas, cancelando a condição de uma só alma, de uma só carne, com essas pessoas e esses demônios, relativo a esses pecados. Em nome de Jesus, purifica, Senhor, a minha alma, para que eu esteja inteiro, purificado, para aquela pessoa que é o meu cônjuge e ninguém mais. Em nome de Jesus, coloco, Senhor, todas essas iniquidades na cruz, renunciando a Diana, a Asmodeus, as pombagiras e as demais entidades relacionadas com esses pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro e expulso da minha vida, família, relacionamentos e descendência, no nome de Jesus. Também peço perdão, representando a minha linhagem, por ter praticado abortos. Perdoa, Senhor, quando nós, nossos pais, nossos antepassados, assassinamos nossos próprios filhos. Que essas iniquidades não estejam na sua memória. Retiramos o sangue dessas crianças dos altares de Moloque, cancelando todo pacto de sangue com Satanás e seus demônios. No nome de Jesus, peço perdão pelo pecado de pensamentos de morte, suicídio. Perdoa todo suicídio na minha linhagem. Eu quero agora retirar o sangue dessas pessoas, em nome de Jesus, desfazendo esses pactos que foram estabelecidos em cima da motivação que produziu esses suicídios, arrancando esse legado da minha família, da minha linhagem, colocando na cruz toda essa situação. Também peço perdão por todo assassinato, pessoas da minha linhagem que assassinaram pessoas, motivadas por roubo, vingança, abuso, maldade, criminalidade. Perdoa, Senhor, todos esses assassinatos. Em nome de Jesus, colocamos essas iniquidades na cruz de Cristo. Em nome de Jesus, também pedimos perdão pelo alcoolismo, fumo, drogas, hipocondria, jogos de azar, glutonaria, brigas, palavras torpes, pragas, avareza, usura, sonegação, agressividade, vingança, destruição, ansiedade, inveja, cobiça, todo tipo de pecado, Senhor. Perdoa, em nome de Jesus, tudo que tem destruído os relacionamentos. Perdoa, Senhor,
no nome de Jesus. Senhor, e nesse momento, intercessoriamente, representando a minha família e linhagem, tendo feito essa confissão, eu tomo a autoridade, repreendendo, intercedendo, principalmente por todos os meus parentes vivos, toda a minha descendência, especialmente aqueles que ainda não te conhecem. Eu quero requerer a salvação de todos eles, que todo esse manto de trevas, de iniquidades, seja dissolvido, e que o evangelho da glória de Deus possa brilhar no entendimento de todos eles. Eu então tomo autoridade, e eu quero repreender todos os espíritos que causam suicídios, acidentes, infartos, destruições, violências, rebeldia, crueldades, mortes prematuras, AIDS, impotência, frigidez, alergias, anomalias congênitas, velhice precoce, lúpus, paralisia, não casamento, esterilidade, tumores, câncer, malformações, degeneração de células, dores e peso na coluna e qualquer outro tipo de enfermidade. Vocês estão julgados em nome de Jesus. Saiam da minha vida, família, parentela e descendência, no nome de Jesus. Espíritos familiares, portadores de enfermidades do coração, do aparelho circulatório, do aparelho reprodutor, do sistema neurológico, da visão, da fala, da boca, do sangue, da medula, dos músculos, do pulmão, do aparelho digestivo, sistema nervoso, sistema endócrino metabólico, ouvidos, ossos, pele, aparelho urinário, aparelho excretor. Todos vocês, espíritos de enfermidade, saiam em nome de Jesus da minha família, da minha vida, da minha parentela, de toda a minha descendência, no nome de Jesus. Espíritos familiares, portadores de doenças mentais, esquizofrenia, loucura, psicoses, bloqueio mental, epilepsia, retardo mental, depressão, hipersensibilidade, tristeza, convulsões, paranoia, arteriosclerose, insônia, pesadelos, saiam da minha vida, família, parentela e descendência, no nome de Jesus. Espíritos familiares, portadores de vícios e danos, de alcoolismo, drogas, sexo pervertido, problemas financeiros, consumismo, fumo, jogos de azar, agressividade, separação familiar, solidão, saiam
no nome de Jesus. Senhor, nesse momento, eu levanto, eu exalto o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todos têm que se dobrar. Espíritos malignos, curvem-se diante do nome de Jesus. Enfermidades, curvem-se debaixo do nome de Jesus. Enfermidades, doenças, curvem-se debaixo do poder do nome de Jesus. Eu quero declarar que eu e a minha família serviremos ao Senhor, e que a minha geração, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, provarão do melhor da terra. Serão uma geração, a geração que busca a face do Deus vivo, uma geração poderosa em Deus. Eu te exalto, Senhor, aquele que é o meu dono, o meu Senhor, aquele que é digno de toda a minha obediência, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, as riquezas, a sabedoria, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. E eles o adoraram. Adore o Senhor, adore a Ele. Ele é o único que é digno. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, a imagem visível do Deus invisível, soberano dos príncipes da terra. O seu rosto é como o sol quando brilha na sua força. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu cabelo é como a mais pura lã, brancos como a lã. As suas vestes talares, os seus pés como bronze reluzente. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, com a qual ele vai ferir as nações. Ele passeia no meio das igrejas, o Rei do Senhor. Tu és digno, Jesus, tu és digno. Digno é o Cordeiro.